minha galera do YouTube, estamos aqui com mais um simulado da matéria do meio ambiente, para a gente poder aqui destrinchar 10 questõezinhas dos assuntos que tem caído na sua prova. E sem muita demora, a gente já vai começar a responder o simuladão. Primeira questão, a questão número 21 diz: entende-se por poluição sonora? Analise as alternativas, pause o vídeo e guarde a sua alternativa aí. Respondendo a questão sobre poluição sonora, entende-se que roncos por motor é poluição sonora, escapamento aberto também é poluição sonora, alarmes e buzinas também é. Todas as alternativas, consequentemente, a alternativa D seria a alternativa a ser marcada. Questão de número 22. Uma arborização, plantio de árvores, bem planejada, contribui para a promoção de um trânsito mais humano, pois, alternativa A, influencia na saúde física e mental dos indivíduos. Alternativa B, precisamos de mais árvores nos centros das faixas. Alternativa C, obriga os condutores a desligarem o ar-condicionado do veículo. E a alternativa D, ajuda a diminuir os gases nocivos lançados na atmosfera. Analisando as alternativas, a alternativa A seria a alternativa mais correta. Influencia na saúde física e mental dos indivíduos. A alternativa B estaria errado porque ele fala de plantar árvores no centro das faixas, bem no meio da rua, então estaria errado. A alternativa C, obrigar os condutores a desligarem o ar-condicionado. Não vejo nenhuma ligação entre plantio de árvores com você desligar o ar-condicionado, porque uma coisa é a temperatura ambiente e a outra coisa é a oxigenação. A alternativa D, ajuda a diminuir os gases nocivos lançados na atmosfera. Não há nenhum tipo de diminuição por conta de plantar árvores com o lançamento de gases tóxicos à atmosfera, mas sim uma influência positiva na saúde física e mental dos indivíduos. Questão de número 23. O trânsito é um dos muitos problemas existentes no meio ambiente por, vamos lá, alternativa A, gerar poluição sonora apenas. B, gases poluentes e poluição sonora atmosférica e visual. C, cometimentos excessivos de infração de trânsito. E D, falta de habilidade dos motoristas. Então, o trânsito é um dos muitos problemas existentes no meio ambiente. Por quê? Porque ele gera poluição sonora? Sim, mas apenas isso? Não, ele gera outros tipos de poluição. B, gases poluentes, poluição sonora, atmosférica e visual. Perfeita, alternativa B, por enquanto. Alternativa C, o cometimento excessivo de infrações de trânsito. Não há ligação aqui entre a ideia de meio ambiente, a poluição do meio ambiente, com a ideia do cometimento excessivo de infrações. E a alternativa D está errada porque ele diz que gera falta de habilidade dos motoristas. Não tem ligação aqui também essa ideia do problema da falta de habilidade com a questão ambiental. Então, alternativa B. Questão de número 24. Os veículos que apresentam maior potência de poluição do ar são aqueles movidos por, alternativa A, propulsão humana, alternativa B, tração animal, alternativa C, motor a explosão e D, eletricidade. Então, qual é a força provida do motor ali, provendo do deslocamento do veículo, que mais gera poluição? Não são de propulsão humana, como por exemplo a bicicleta. Não é o de tração animal, como por exemplo a charrete, a carroça. Motor a explosão, disparadamente seria esse o tipo de maior potência de poluição. A alternativa D também, a eletricidade, também não seria, neste contexto aqui, o principal. Questão de número 25. O órgão ambiental que regulamenta ações de redução da emissão de substâncias poluentes dos veículos automotores que órgão é esse? Alternativa A, o CONAMA, alternativa B, o IBAMA, alternativa C, CISNAMA, alternativa D, CONTRAN. O órgão responsável por traçar limites de poluentes, com certeza é o CONAMA, certo? Você vai lembrar aqui, C de carro,
como o órgão que regula para os automóveis, né? Não somente o carro, mas é só uma forma de criar uma analogia. O órgão que começa com C de carro, é ele que vai regulamentar esses limites de poluentes e também de ruídos. CONAMA não seria o IBAMA, o IBAMA é mais na parte fauna e flora. O CISNAMA seria um sistema, né? Então nesse caso ficaria um pouco genérico demais, até porque nós temos o CONAMA dentro do CISNAMA, mas o CONAMA de forma mais específica. E o CONTRAN é aquele órgão que cria normas, mas não no aspecto ambiental, não é ele o responsável por criar esses limites quanto à emissão de poluentes. Então, a alternativa D estaria errada, a alternativa A é a mais correta. Questão de número 26. A proteção do meio ambiente. A. É de responsabilidade exclusiva das organizações internacionais. B. Não deve ser preocupação de condutores de veículos automotores. C. É o objetivo fundamental das leis e normas ambientais. E D. Não está relacionada com as normas de circulação no trânsito. Analise a questão e vamos à alternativa correta. É de responsabilidade exclusiva, ou seja, somente das organizações internacionais? Não, a proteção do meio ambiente ela atinge mais demandas, né? Outras pessoas. B. Não deve ser preocupação de condutores de veículos automotores, ou seja, seria a alternativa A, só que com outras palavras, né? Só que aqui ele tira a ideia do órgão e coloca, aliás, ele gera de novo a ideia de responsabilidade só para o órgão, tirando isso do condutor, né? Não deve se preocupar com isso? Errado, deve sim. É dever de todo condutor zelar pelo meio ambiente. A alternativa C é o objetivo fundamental das leis e normas ambientais. Perfeito. Quando você cria uma lei, o objetivo fundamental é o quê? Alcançar uma demanda. E essa demanda aqui seria a proteção ambiental. A C estaria correta. A alternativa D não está relacionada com as normas de circulação no trânsito. O erro está aqui em dizer que não há uma relação com as normas de circulação em relação à parte ambiental. No artigo 1º do CTB, ele vai dizer que um dos objetivos, o principal objetivo é a defesa da vida, e nela está incluída a saúde e o meio ambiente. Então, está sim correlacionado aí a ideia da circulação do trânsito com as suas normas. Então, a ideia da proteção ambiental é tanto que existe até infrações de trânsito para quem derrama substâncias utilizadas pelo veículo, ou até mesmo para quem atira de dentro do veículo objetos que foram utilizados anteriormente, geralmente como lixos, né? Então, a alternativa D está errada porque ele diz que não há uma correlação, que existe sim uma relação nas normas de circulação. Gabarito, letra C. Questão de número 27. Os veículos automotores mais poluentes são movidos a etanol, B, biodiesel, C, gasolina, D, eletricidade. Não é o etanol nessa circunstância, não é o biodiesel nessa circunstância. Se fosse o diesel seria ele, mas o biodiesel não, porque nós temos um protagonista nessa questão, a gasolina, gerando monóxido de carbono. E a alternativa D, o veículo elétrico, também estaria fora desse contexto. A alternativa C. Cuidado que se houvesse só diesel, aí seria a alternativa B. Mas como ele traz o biodiesel, aí o monóxido de carbono chega a ser mais poluente do que o gás resultante da queima do biodiesel. Questão de número 28. Os veículos movidos a gasolina são uma das maiores fontes de emissão de poluentes do ar. Nesses veículos, para garantir menor emissão de poluentes, deve-se A. Retirar o catalisador, B. Retirar o silenciador, C. Manter o motor sempre regulado e D. Manter o radiador limpo. Então, qual dessas alternativas aqui garantiria uma menor emissão de poluentes? A alternativa A está errada, porque quando você retira o catalisador, você aumenta a poluição, porque o catalisador é um tipo de filtro, né? Além do cometimento da infração de trânsito, porque o catalisador também é equipamento obrigatório. A alternativa B, retirar o silenciador, você também gera uma emissão de poluentes, só que nesse caso não poluentes atmosféricos, mas sim de ruídos. O silenciador é um tipo de diminuidor de ruídos no escapamento do veículo, então estaria errado também. C, manter o motor sempre regulado, perfeito, alternativa C. A alternativa D, manter o radiador limpo, né? Essa ideia da água do radiador ela não traria nenhum tipo de garantia de menor poluição para a parte ambiental. Então, realmente, a alternativa C seria essa a medida.
Questão de número 29. Existem atitudes do condutor que são prejudiciais ao meio ambiente. Entre elas, nós temos: alternativa A, manter os pneus calibrados na pressão especificada pelo fabricante. B, manter o catalisador em bom estado de funcionamento. C, jogar o lixo ou qualquer objeto na rua. E D, fazer a manutenção e a regulagem periódica do motor. Então, qual dessas atitudes são prejudiciais ao meio ambiente? Alternativa A, manter os pneus calibrados na pressão especificada. Isso aqui seria prejudicial? Não. B, manter o catalisador em bom estado de funcionamento? Também não. C, jogar lixo ou qualquer objeto na rua? A alternativa C seria essa aqui, prejudicial. E a alternativa D, fazer manutenção e regulagem periódica do motor. Isso aqui não seria um tipo de prejuízo para o meio ambiente. Questão de número 30. Nos grandes centros urbanos, os principais causadores da poluição do ar são: alternativa A, os veículos automotores. B, fábricas e indústrias. C, usinas termoelétricas. E D, as queimadas. Então, nos centros urbanos, os principais causadores de poluição disparado, com certeza, são os veículos automotores. Alternativa A. As fábricas e indústrias há tempos foram ultrapassadas pelos veículos, pela quantidade e diversidade. As usinas termoelétricas da mesma forma, também não poluem mais do que os veículos. E as queimadas também, os veículos ganham dela em poluição. E assim, nós terminamos mais um simulado. Foi muito bom ter você comigo até a 30ª questão. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.